Olá, primeiro ano, a tia Deise mais uma vez aqui pra gente fazer uma videoaula de língua portuguesa, tá certo? Desculpa se a tia Deise tá falando um pouquinho baixo, um pouquinho ofegante, mas como a tia falou no vídeo anterior, tô meio gripada e fica um pouco difícil da tia tá falando mais alto para que vocês entendam melhor, tá certo? Olha só, na aulinha que a gente estudou sobre as parlendas, a tia Deise explicou para vocês que é um tipo de texto que tem duas características essenciais. Quem lembra para dizer aí a tia Deise quais são as duas características? O que é que todas as parlendas ela tem que ter nas parlendas? É humor, lembra? A brincadeira, a diversão, que é uma forma das crianças brincarem, se divertindo, quase que cantada, tá certo? Mas uma forma delas aprenderem as palavrinhas desse jeito. E outro algo muito interessante nas parlendas são as rimas, lembram? Que são as palavrinhas que têm os sons bem parecido ou igual, tá bom? Mas nessa aulinha a tia Deise quer relembrar, tá certo? Com vocês, como se fosse o clubinho da leitura, como o nosso livro ele traz, sendo que um outro gênero literário, que são os contos de fadas, tá certo? No nosso livrinho, nós já vimos um conto de fada, que foi a história de Chapeuzinho Vermelho, tá bom? E hoje a tia Deise vai relembrar para vocês como são a estruturinha desses textos, como esses textos, o que é que tem neles, tá certo? Que faz com que a gente defina ele como um conto de fada, tá certo? Diferentemente das parlendas, os contos de fadas, eles têm a presença dos personagens, e esses personagens geralmente são fadas, tá certo? Como sendo quem? Aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, que no momento mais difícil daquela história, ela chega lá como um grande herói para ajudar, tá certo? Através de certa magia. E ele sempre tem um instrumento. No caso das fadas é o quê? A varinha de condão. Quando ela toca, a magia acontece, não é verdade? Também tem as princesas, que geralmente acontece dela aparecer no momento em que elas passam por dias bem difíceis, tristes, né? Sempre tem alguma pessoa para querer destruir a vida dela, mas ela continua e com a ajuda dessas fadas, desses super-heróis, elas conseguem vencer. Tem a presença do príncipe, né? Como ele sempre aparece como um ser bonito que está sempre ali para casar com as fadas, tá certo? E sempre tem o ser maldoso. Exemplo, em Chapeuzinho Vermelho, na história de Chapeuzinho Vermelho, quem era esse personagem da história que fazia maldade? Quem era? Era a vovó? Era o caçador? Não, né? Era o lobo mau. Mas a princípio ele deu um quê? De bonzinho, ele se fez que iria ajudar Chapeuzinho Vermelho, mas na realidade ele estava ali toda a maldade planejada. Ele queria comer, né? Tanto o Chapeuzinho Vermelho como a vovó. Então são coisas que fazem parte do gênero literário dos contos de fadas, tá certo? Uma outra coisa muito interessante que sempre tem: a maioria, ou praticamente todas as histórias, começam com a frase "era uma vez", e aí vem toda a narrativa. Como assim, tia Deise? Esse tipo de história, ele é contado não pela pessoa que está fazendo parte da história, mas um narrador, ou seja, uma pessoa que conta essa história, como ela aconteceu, tá certo? Com toda a magia, com todos os personagens ali presentes. Uma outra coisa, tia Deise, existe o início, o meio e o fim dessa história. O início, como a tia Deise disse, sempre com "era uma vez", tá certo? E vem trazendo todo ali, mostrando quais eram os personagens, onde morava, quem era a pessoa, e vem desenvolvendo essa história, tá certo? Geralmente acontece onde? Nos lugares, nos vilarejos, nos castelos, tá certo? Sempre traz o quê? Aquele personagem cometendo a maldade, fazendo com que a personagem principal, que são as princesas e os príncipes, eles não consigam chegar onde eles queiram, né? Mas sempre tem essa ajuda e no final eles sempre vivem felizes para sempre. Não é assim que a gente consegue observar nesses textos, tá bom? E a tia sabe e já leu para vocês, e acredito que vocês também, com o papai, com a mamãe na escola, já fez a leitura de outras histórias de contos de fadas, tá bom? Mas nessa aulinha de hoje, a tia Deise vai estar
fazendo reconto da história para vocês da Cinderela, tá certo? E como a gente já viu Chapeuzinho Vermelho, a gente já estudou o texto, já viu quais são os personagens, fizemos a oficininha de palavra, registramos no nosso caderno, tá certo? Então a tia hoje vai trazer um outro conto de fada, que é da Cinderela, tá bom? Para que a gente venha ouvir essa história. E vocês também podem fazer a leitura participativa com o papai e a mamãe, né? Vocês lendo, eles instruindo, ou eles lendo, vocês ouvindo. O interessante é que vocês façam a leitura com o papai e a mamãe. Porque se nós estivéssemos no êxito do colégio, a tia Daisy gosta de quê? De espelhar e a gente fazer uma leitura participativa. Não é isso que a tia faz? Amplia o texto e vai dando a oportunidade para cada coleguinha ir desenvolvendo a leitura. Então façam assim em casa também. Peça para o papai e a mamãe baixar a história. Se você tiver o livrinho de contos de fada Cinderela, melhor ainda, tá certo? Você vai poder manusear, passar as folhinhas, ver as imagens, isso é muito bom. Mas se você não tiver, você pode também ter acesso à internet com a historinha e ler com os seus pais, tá bom? Então a tia Daisy no próximo vídeo vai começar contando, fazendo o reconto da história de Cinderela. E depois a tia dirige vocês para a tarefinha, tá certo?